Já tinham me falado que, para não perder a oportunidade, quando se aproximar de uma manta, de olhar bem nos olhos dela. E eu não só não perdi a oportunidade de olhar, como eu filmei o olho dela. Ela foi, voltou, deu umas voltas e foi embora quando meu ar já estava no final, assim, foi um timing bacana. Você ter a oportunidade de mergulhar com esses animais já é uma coisa única. Agora, você conseguir um pouco mais além, você conseguir entender um pouco mais do que eles são, o comportamento deles, realmente é fantástico. Guayaquil é a porta de entrada mais fácil para o Equador, porque dali, com um transporte rodoviário, em 3 horas e meia, mais ou menos, numa estrada que eu achei que fosse bem pior, a gente chegou a Porto Lopes. Porto Lopes fica um pouco escondido entre o Parque Nacional de Machalilha e uma cidade chamada Manta. Então é um pico muito pequeno. Ao mesmo tempo que é distante, né, pra caramba, é muito próximo da gente. Então gera uma reciprocidade, um reconhecimento mútuo assim, entre o objeto filmado e o fotógrafo, né, que é muito rico. Se a gente quiser, a gente tinha feito um filme só sobre Porto Lopes. Né? É um lugar bem maluco, assim, é legal. Pra mim, qualquer oportunidade de cair fora e pegar a estrada já me enche os olhos. Então, ainda mais quando é uma oportunidade de mergulhar no mar que eu nunca mergulhei e ver um bicho que eu nunca vi. E ainda mais numa equipe pequena, no esquema super guerrilha, entre amigos, assim, acho que eu me amarro nesse tipo de trabalho, então só me chamar que eu vou pra esse tipo de coisa. O Gui foi uma feliz surpresa. Ele é o maior entendido sobre raias-mantas no Brasil, então foi ele que trouxe isso pra mim. Ele já sabia que rolava esse pico de raias-mantas no Equador. E ele me avisou, pô, Rico, existe um lugar no Equador que é o ponto de agregação de raias-mantas, a gente precisa mergulhar lá. E se você quiser ir lá contar essa história, vai ser maravilhoso, me leva junto. Por mais profissional, super doutor, PhD que seja, ninguém escapa da emoção de um local como esse. Junintos Agua, la gente que nos escucha en 24 de mayo, Santa Ana, Jaramijó, la gente en Pichincha, allá en el sector de Puerto López. Un abrazo cordial a esta hora de la mañana a nuestros oyentes en el Cantón Paján, a la gente en Cayo, Machalilla, Cantagallo, La Boca de Cayo, Manantiales. Un abrazo cordial a esta hora de la mañana. Como siempre, Café 91.7 saludándoles, impulsando la actividad mañanera. A Andréia, ela faz um trabalho mundialmente reconhecido com as raias-mantas. Ela é a primeira PhD no assunto. Só o fato dela ter uma base de pesquisa em Puerto Lopes já traduz o quão importante é esse lugar em relação às mantas gigantes. Falaram que ele tem uma termoclina grande, agora está bem fria. Mas é o primeiro mergulho, tô torcendo para ver as mantas logo. Vamos nessa. Agora não era sair do hotel e cair na água para mergulhar, né? Tinha 1 horinha de ida e 1 hora de volta navegando para chegar na Isla de la Plata. Então isso dava uma moída, né, gente? Porque o mar não era tranquilinho, assim. Na nossa primeira ida até a Isla de la Plata,
eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse a oportunidade que a gente estava tendo de estar ali junto com um grupo de pesquisadores, com a maior autoridade no assunto, a doutora Andrea Marshall, e naquele lugar fantástico. Eu não vi a hora da gente chegar na isla e poder conversar com a Andrea e ouvir dela o que aquele lugar tinha de tão especial. So, welcome to Isla de la Plata. I cannot say enough about this particular aggregation site for mantas. I've never seen its equal anywhere else in the world. In terms of the number of mantas that we get here every year during the season and the size of the mantas we get at this location, it is just the most special opportunity to be able to achieve some really great research. Doing our daily transect to look for mantas. Basically, we run all the way down the side of the island where the manta rays occur, looking for them at the surface. It's fantastic visibility today, which is really fantastic. And we just start counting the numbers of mantas that we're seeing along the way. Hello, manta. Bem pequena, bem pequena. Qual é o detalhe que te faz perceber que, pô, ali tem uma manta, ali tem uma... Ponta da nadadeira para fora. Desuma, depois as duas e devagar. Você vê um pouquinho, abaixa, depois você vê de novo, mostra que ela está nadando pela superfície. Just there at the surface. Wow. Don't hit it. Happy, here. And one of the things that has come out immediately is that these animals, these giant mantas, are extreme animals. They don't prefer, nice conditions. They prefer the areas of the world that are hard to access, that are offshore, that oftentimes have a lot of current, that as a diver feel dangerous. Como a gente está acompanhando o trabalho de pesquisa, a gente tem que acompanhar o ritmo da pesquisa. Então, isso é uma dificuldade por si só. Eu tinha até uma preocupação em passar muito para o Rico e para o João como é uma operação de pesquisa, como é um mergulho de pesquisa, porque eles estavam nessa, assim, entre a cruz e a espada, né? Fazer imagens bonitas e fazer as imagens da pesquisa, mas de uma certa forma participando também do mergulho de pesquisa em si, como integrantes da equipe. Quando a gente caiu no primeiro mergulho na Isla de la Plata, rolava uma ansiedade para encontrar com as mantas. Nessa busca por esses animais, nós passamos por cardumes diversos, encontramos tartarugas, encontramos até um mola-mola, que é um peixócio super interessante e estranho ao mesmo tempo, mas até aquele momento, nada de mantas.
O primeiro encontro com as mantas foi o encontro mais fantástico que eu já tive embaixo d'água. Eu estava preso numa rocha, segurando com a mão para não ficar perdendo muita energia contra a correnteza, tentando estabilizar a imagem, a câmera com a outra mão. E eu fiz um quadro do Guilherme em cima da pedra e de repente eu percebi sutil uma mudança de luz. E naquela eu já tirei o olho do viewfinder, a câmera dá uma tremida assim, quando eu olhei para o alto, tava lá. Mas foi assim um momento impressionantemente bonito, foi um momento mágico, um momento que todo mergulhador deveria viver. É meio esquisito, mas eu vou admitir que quando eu tô filmando debaixo d'água, eu coloco meio que um filtro entre mim e o objeto que eu tô filmando. Então, pô, tem tanta coisa que eu tenho que estar calculando, e a exposição, o enquadramento, o foco, que acaba que eu tô tendo uma leitura racional demais para fazer uma leitura emocional numa hora dessas. É meio esquisito, mas é assim que rola. Então, quando eu saí do primeiro mergulho, todo mundo falando, caraca, e aí, como é que foi mergulhar com a manta pela primeira vez? E eu, pô, legal, assim, não tinha sentido a coisa da manta. E eu fiquei meio grilado, fiquei com isso na cabeça. Assim, eu falei, porra, cara, todo mundo amarradão e eu tava meio normal, assim. Muito feliz, muito contente. Bom, hoje foi cansativo pra caramba bater perna atrás dos pesquisadores, da equipe da Andrea. É bem diferente do que a gente tá acostumado e, enfim, com a câmera é um pezinho que você tem que carregar e correr atrás da galera. Mas a gente tá pegando o ritmo deles e o ritmo daqui, né, do mar daqui. Que, enfim, tem uma corrente muito... As correntes... Sempre tem corrente nos mergulhos e... A gente tem que bater perna mesmo pra achar as mantas. No primeiro mergulho a gente bateu perna pra caramba atrás das mantas, porque o que acontece? Elas não estão num ponto de mergulho específico. Dentro desse ponto de mergulho existem 3 ou 4 sítios com os cabeços de pedra grandes, em torno dos 15 metros cada um, onde elas nadam em torno, são as estações de limpeza. Então a gente bateu muita perna entre esses cabeços, entre esses sítios, atrás das mantas e contra a correnteza, às vezes aliviava e a favor. Mas o resultado do dia foi muito bom, cara. Eu acho que foi bom para todo mundo. I first came to Ecuador in 2010 as a part of my Ray of Hope global expedition to satellite tag mantas in different key aggregation sites across the globe. And I had heard that there were giant mantas here in Ecuador, but they really
sort of underestimated how many they actually had. The people didn't realize what they were sitting on, and it will now turn into, I think, the greatest research program on this species in the world because of the opportunity they have at the island. So Proyecto Mantas Ecuador was born out of that discovery of this amazing site. And every year it's growing. We're collecting baseline information, but every year it's growing into a more complex and more comprehensive research program. Bom, 7 horas, estamos esperando o Michel e a Andrea Marshall. Vamos às 7h30 encontrar o pessoal do Parque Nacional de Machalila, que vão receber uma palestra sobre o projeto, sobre as mantas. É muito bacana ver a preocupação da Andrea e da equipe dela de passar adiante a informação para as pessoas aqui de Puerto López, para os guarda-parques, para as pessoas que trabalham com turismo, enfim, são as pessoas que vão estar aqui todo dia e vão poder passar adiante essa informação. Even though they're located in many places, it is actually very difficult to find, research, or interact with this species anywhere in the world. So the intention tonight is to provide them with more facts, more information, so that they have something to be able to share with tourists in the future. And I think that will empower them. I think, once they learn more about these animals, they'll get more excited about it. And I want them to understand more about this project so that we have a good working relationships. The guides can give us information. We can give information back to them in return. And I hope that really helps facilitate the work that we do here in Puerto López. I want this to be a community-based program so that everyone gets involved and everyone, lends a hand to help protect these animals. Les van a ayudar a ellos a futuro a entender mejor. El trabajar en conjunto con el parque es muy valioso porque esto nos ayuda a poder en conjunto desarrollar planes de manejo adecuados para que el momento que comience a llegar más turista, la gente sepa realmente cómo actuar, qué hacer y más que nada pensando en la protección y la conservación de las mantas. E é uma parte fundamental do trabalho de preservação, que não só os pesquisadores detêm informações, na verdade que ela seja propagada e pelas pessoas que estão aqui todo dia. A gente resolveu acordar um pouco mais cedo hoje, chegar um pouco mais cedo aqui no pier, da onde sai o barco para a Isla de La Plata, porque a gente já viu que aqui rola uma feira de pescadores, a chegada dos pescadores que passaram a noite, enfim, saíram cedo para pescar. E o objetivo é ver se a gente consegue vê-los descarregando, trazendo para a praia qualquer pesca que seja considerada ilegal. E o nosso objetivo ali era ver se eles descarregavam principalmente as raias-mantas ou os tubarões-martelo. E eu fui bem específico. Eu conversei muito isso com o João e com o Gui. Eu queria ir até lá para procurar por tubarões-martelo e raias-mantas. Felizmente eu não encontrei as raias na feira e, infelizmente, eu encontrei os tubarões-martelo.
a pesca, que é uma pesca indireta, uma pesca de outros animais, mas que, como nós vimos, traz grandes consequências para as raias. Afinal de contas, vimos várias, com redes, anzóis, linhas de pesca. O mercado de peixes agora está muito mais agitado do que de manhã, deu para perceber bem isso. E acabamos de encontrar alguns tubarões martelos nas caixas, os pescadores pesando os tubarões. E não é ilegal de forma alguma, as leis do Equador permitem que haja uma pesca acidental desses tubarões, mas o tamanho dos tubarões é que me faz sentir um pouco, me deixa um pouco triste de ver que são muito pequenos. Foi meio forte aquela coisa de ver o cara contando as barbatanas. E não dá pra sair pintando também os pescadores de vilões nessa história, porque é uma coisa cultural, né? E no fundo lá é legal. Imagina, o cara cresceu aprendendo aquilo, enfim, e o cara faz aquilo dali para viver. Então, acho que esbarra muito mais numa questão de conscientização e educação do que uma questão de proibição. I think it's a very important balance that needs to be understood, because necessarily the fishing populations that we obviously see as a potential threat to the mantas need to be considered. You can't stop fishing without influencing a large proportion of the community. But that's ultimately our aim, is to reduce the fishing substantially, to make sure the mantas are safe. Now, mantas are just one of the creatures using this area. I think our global interest is in reducing the amount of impact we have on creatures we don't use, that we don't harvest. We have a lot of technology these days, but we're not using the best of it to reduce the impact as well as we can. Essa espécie de raia ou arraia tem uma reprodução muito complicada. Ela é muito lenta. Se essa espécie ela não adquire um status de proteção, não tem as suas rotas migratórias protegidas, e se nós não olhamos esse status de conservação dela, ela tende a ser reduzida drasticamente, e se tiver ainda uma relação de pesca sobre essa população, nos meses em que ela se encontra para esse acasalamento, ou sazonalmente passa por aquela região, um esforço de pesca sobre essa espécie pode reduzir essa população a zero em menos de 4 anos. Então, esses barcos de pesca, em tese, vêm para cá para descansar na área onde existe o guarda-parque. Só que, como nós pudemos perceber nos nossos mergulhos, eles ficam aqui, o chavo fazendo a pesca chamada de currico, lançando as linhas para pescar o arru, né, que é o
o peixe mais comercial para eles aqui maior. Acontece que exatamente onde eles passam é onde exatamente nós encontramos o maior número de mantas e onde nós fazemos os nossos mergulhos. Como ontem, que nós ficávamos ouvindo o barulho e olhando para cima percebíamos os barcos passando exatamente em cima da nossa cabeça. É um problema para as mantas, é um problema para o turismo de mergulho. E eles estão ilegais. Agora a gente está indo para o primeiro mergulho de hoje. Já fez os mergulhos aqui ontem, antes de ontem. Foram bons, a gente viu um monte de manta, mas acho que a gente pode melhorar a nossa navegação, a nossa captura de imagens de manta. A gente chegou meio sem saber o que esperar. Uma coisa é fora da água e outra coisa é dentro da água. Uma coisa é mergulho de filmagem e outra coisa é mergulho de pesquisa. E quando a gente caiu na água, a gente viu que, na verdade, a gente tinha que correr atrás dos pesquisadores. Não havia a interação que eu estou acostumado a ter quando eu mergulho para filmar, quando eu mergulho para fazer um filme sobre mergulho, com atores, enfim, com mergulhadores que estão disponíveis, 100% disponíveis para filmagem. O dia a dia desse tipo de trabalho é sempre meio pauleira, né? Porque é um lugar difícil de chegar, é um lugar que você não vai voltar tão cedo e não dá pra chegar de novo no Brasil e falar, pô, faltou tal imagem, né? Então, isso gera a necessidade de ter uma precisão muito grande, né? No que você captura e tudo. E isso gera uma adrenalinazinha, não sobra muito tempo pra tu ficar de bobeira. E eu acho que essa agulhada que dá é meio viciante. Acho que eu gosto de trabalhar assim, então eu acho que faz parte desse tipo de trabalho. I think when people see footage on TV of this work, it looks easy. You know, the cameramen do a really great job in that they make it look easy. And it is actually extraordinarily difficult to work on such a large animal and to be able to get all of these different bits of information from these animals in conditions like this. As you mentioned, it's cold. There can be extreme thermoclines here. We've had 24-degree surface waters and 15-degree waters at the bottom. Extreme currents. These animals are huge and are very powerful swimmers. So to even keep up with them underwater, to get measurements or samples is very difficult. You know, they often exist in very deep parts of the reef, which means you're dealing with bottom time and decompression and all kinds of issues like that. So it's actually a very, very challenging job, and especially in a place like Puerto Lopez, which is very remote. E a gente tinha que se agarrar na pedra para não ser levado pela correnteza. Era uma situação de mergulho que eu nunca tinha passado, assim. Foi bacana fazer parte disso. A pesquisa que a doutora Andrea Marshall faz, ela é uma das mais relevantes que eu conheço. Envolve telemetria por satélite, análise de DNA, coleta de parasitas, que nós também fizemos, teste de uma nova técnica de análise de DNA não invasiva, a medição com a utilização de feixe de laser, a fotoidentificação em si e a filmagem em vídeo para observação de comportamento das mantas. E o fato de participar disso, seja localmente, como nós fizemos no projeto, agora no projeto da Expedição Equador,
como dentro do Projeto Mantas do Brasil, tendo em vista que há toda uma troca de informações, realmente não diria nem que é uma honra, mas é extremamente relevante. I was really excited that you were able to actually see one of the tags go on, and also to be able to see how receptive mantas are sometimes to the tags. You know, I know that the tags we've put on in Brazil together and the ones you've put on alone are very challenging, and sometimes the mantas depart immediately, which, you know, it leaves you wondering whether the tag is in properly. So it's nice to be able to show another researcher, you know, what it's like to put a tag on and be able to check the equipment properly. So that was great for me. These specific tags are being used for the Global Save Our Seas satellite tagging study that will give us probably the most complete information we have globally about this species and its behavior. But we're also, Proyecto Mantas Ecuador is also using the tags individually here in Ecuador to study the movements of this population and how they connect to different parts of the west coast of South America. Bom, a surpresa boa do dia é que mal chegamos e no Transect pudemos ver 7 mantas na superfície, de vários tamanhos. Hoje foi o recorde e isso traz uma animação boa porque em La Parede, que é o mergulho mais profundo que fizemos nos últimos dias, a corrente está muito forte. Então nós vamos ficar no mergulho mais raso, em Roca Honda, e fazer um drift saindo dela. E as mantas estão agregadas aqui. Se vimos 7 na superfície, a ideia é que a gente veja realmente várias mantas e registre várias mantas no mergulho. Sensacional, era o que a gente precisava para um dos últimos dias. Muito bom, vamos embora. We're continuing on our very, very important satellite tagging work. This work we've been doing for the last 3 years. We've been putting on them on in Brazil and Mozambique and other locations as well. Now these are archival tags, so they capture information on the manta and they store it. And every 4 months these tags pop off and transmit all of the data to the Argos satellite, which then beams it back to our computer. So we're gonna go down. I'd like to deploy the tag on the left-hand side. We just need to find a manta that's calm. So if you can help me look for a big calm on the dive, that would be helpful. We need to make sure we get ID photos of it, whether it's on your GoPro or whether it's on another camera. We need to get IDs, and I'd also like to get a sample of that individual as well. And when the tag goes on, the important thing is someone needs to get footage of the tag once it goes on. So as soon as the tag's on, I'll drop back, and then you can try and film, make sure the attachment's right. If you have the ability to pull on it a little bit to make sure that it's in properly, go ahead and do that. We just want to really make sure that the tag's in properly. If it's not in properly, we always have the ability to pull it out and then try it on a different manta.
And we've been getting absolutely incredible information out at this island. We learned that animals at this island are migrating huge distances down to Peru, across the ocean into the high seas of the Pacific. We've learned that many of the individuals that leave this location end up dying at the hands of fishermen's nets, particularly in places like Peru. So the more information that we can gather about these animals, the better we can inform the government to better manage this wonderful area. Isla de la Plata, as you know, is within a national park, the Machalilla National Park, and we have to be able to give the park better information so that they can figure out how to regulate the fishing within this national park, figure out how to better manage the population of mantis here during the season. So this type of information is critical for conservation, but it's also really interesting just for biology. We still don't know very much about these animals, how deep they dive, what they do during the day, how far they travel. There are so many questions that we want to ask as biologists, and this is the way that we're going to be able to achieve, to be able to answer some of these questions. Você tem o maior ponto de agregação do mundo, como a gente comentou, e você tem uma estrutura toda voltada para a pesca. Então, quando você mostra o tamanho do estoque, vamos dizer assim, o tamanho do estoque de produtos de turismo, que são esse número enorme de raias-mantas na região durante ali aqueles quase 4 meses. E quando a gente compara o valor de uma manta, esse valor real no mercado na China, onde elas são desembarcadas para uso na medicina tradicional chinesa, para a utilização dos seus elementos filtradores, nós pegamos o valor unitário. Uma manta que morreu gera em torno de 520 a 600 dólares. Se ela morreu, gera esse valor uma vez. O estudo real em várias partes do mundo mostra que essa mesma manta viva pode gerar de 5 a 8 mil dólares por ano com atividade turística. Então os valores eles são absurdamente expressivos e totalmente desproporcionais. Então, mesmo que não se achasse que há uma importância enorme na maior raia do mundo dentro do seu ecossistema, na biodiversidade marinha como um todo, mas se pensássemos como o homem muitas vezes pensa meramente na questão econômica, essa questão econômica já é suficiente para mover todos os esforços de conservação possíveis, porque ela se justifica pelos números em si. Se a gente conseguir sensibilizar outras pessoas a respeito da situação das mantas, para mim já valeu. Assim, acho que essa é a questão mais nobre, né? Em 2 dias, quando chegamos à Isla de la Plata, eu tive a oportunidade de encontrar o mesmo número de mantas que nós tivemos em toda a temporada no Parque Estadual Marinho da Laje Santos, o que é realmente impressionante e demonstra claramente o quão importante é esse lugar, não só para pesquisa, mas futuramente para um turismo responsável. Isso é realmente fantástico. Ter esse projeto nas mãos, poder contar essa história, poder ser o porta-voz dessa história e principalmente a história que a gente viveu lá, a história dos mergulhos com as mantas e do que a gente viu das pesquisas, é uma coisa única, uma realização única que eu tinha ideia que seria grande no início, mas hoje eu percebo que grande não é nem a palavra certa, eu vejo a palavra certa como relevante. É um projeto relevante, é uma história importante para mim. And so a lot of people say, well, do we really need mantas? I find that question unbelievable. I hear it all the time. It makes me want to cry because there are only a few iconic species left in the world. Things like pandas, things like elephants, things like blue whales or manta rays. Why do we need a reason to protect them? We have to protect them because they're world heritage, they're natural heritage. And, you know, these, above all of these other species, have the ability to connect with humans in a way that once people experience it, they just fall in love, you know? They're so smart and so gentle. They're just incredible animals. Agora, depois dessas experiências, de todos esses mergulhos, desse contato tão próximo com esse animal, uma coisa fica clara na minha cabeça. A viagem, essa expedição em busca das raias-mantas,
tá só começando.